Vamos ler. Filipenses, capítulo 1, verso 16. E estes que o fazem por amor, sabem que fui chamado para a defesa do Evangelho. Amém? Verso 16. E esses que o fazem por amor, sabem que fui chamado para a defesa do Evangelho. Deixa a Bíblia aberta. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, que haja graça, revelação, que haja poder através da Escritura, Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, faz a tua vontade, faz o teu querer, e todos que aqui entraram possam ser impactados pelo poder da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se sentar. Aqui então Paulo está dizendo que ele está em defesa do Evangelho, defendendo o Evangelho já no primeiro século, no início da igreja. Paulo aqui ele está dizendo: eu estou em defesa do Evangelho. Quem me conhece sabe que aqueles que amam o Evangelho sabem que eu estou em defesa do Evangelho. Eu sei que tem gente que não entende, mas eu vou explicar. Paulo estava dizendo assim: quem ama o Evangelho, quem ama o Evangelho de Cristo, quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus, quem ama o Evangelho sabe que eu estou em defesa do Evangelho. Eu prego, eu ensino, eu escrevo. No caso, Paulo fundava igrejas, tudo isso em defesa do Evangelho de Cristo, não do seu próprio Evangelho, porque o Evangelho não é de Paulo, o Evangelho é de Cristo. Então ele está em defesa do Evangelho de Cristo, defendendo o Evangelho já no início, aonde o Evangelho, aleluia, recebia críticas também, assim como nos dias de hoje. Hoje tem pessoas que criticam o Evangelho. Nem todo mundo concorda com o Evangelho. E Paulo está dizendo: eu estou em defesa do Evangelho. E quem ama o Evangelho sabe que eu estou em defesa da palavra de Deus. Aleluia! Então Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, ele está defendendo o Evangelho, porque muitos na época, já lá no primeiro século, não acreditavam no Evangelho de Cristo. E Cristo pregou o Evangelho. Qual é o Evangelho que Cristo pregou? O Evangelho do Reino de Deus. Cristo fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E o Pai enviou Jesus para trazer o Evangelho fundado em Cristo, na cruz do Calvário. Amém? Nas promessas de salvação, de vida eterna e principalmente de remissão dos pecados, que através da crucificação, através de Cristo, através da redenção na cruz do Calvário, nós temos oportunidade de aceitar o Evangelho e ter comunhão com Deus em Cristo Jesus. A comunhão não é direta com Deus, é em Cristo. Você precisa de Cristo para ter comunhão com Deus. Amém? Mas vamos entender aqui, vamos seguir o texto desde o verso 12, para a gente entender o contexto. Filipenses 1,12. Eu quero que saibas, meus irmãos, que as circunstâncias que sobrevieram são consideradas agora de maior proveito para a propagação do Evangelho, para o crescimento do Evangelho. Então Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses, dizendo que aquele momento era bom para que o Evangelho avançasse, crescesse, para que mais almas se convertessem a Cristo naquele momento. Paulo então sentia
que aqui muitas pessoas estavam se convertendo, mas ainda tinha quem era contra o Evangelho. Por isso que ele vai dizer: estou em defesa do Evangelho. E hoje não é diferente. Nós que pregamos o Evangelho, nós temos que sair em defesa do Evangelho, defendendo o Evangelho, porque tem muita gente hoje contra o Evangelho, pregando contra o Evangelho. E isso, irmãos, a Bíblia nos ensina. Da mesma forma que Paulo, o grande apóstolo Paulo, está defendendo o Evangelho, Paulo não está mais aqui. Mas a Bíblia está, a palavra está escrita. Paulo não está mais aqui, mas ele deixou escrito: eu estou em defesa do Evangelho. Quem ama o Evangelho sabe disso. Eu amo o Evangelho de Cristo. E eu sei que Paulo está correto quando ele defende o Evangelho. Porque o próprio Jesus disse que ia ter muitos anticristo, muitos falsos profetas. Então nós que amamos o Evangelho, amamos a palavra de Deus, nós temos que defender o Evangelho, porque tem muita gente querendo descaracterizar o Evangelho. O que é isso? Colocando descrédito, dizendo que essa palavra aqui deveria ser reformulada, deveria pegar essa Bíblia e escrever de novo. Irmãos, isso é anátema. É anátema fazer isso. Porque Paulo diz: o Evangelho já está posto, mesmo que venha outro de nós. De nós quem? Cristão. Mesmo que venha outro de nós, ou mesmo anjo, e pregue outro Evangelho, considera-se anátema, amaldiçoado, porque o Evangelho já está posto. Gálatas 1:8. Vou ler para vocês. Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já está anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Ninguém pode mudar o Evangelho. Já está posto. E é interessante que ele disse: nem que o mesmo de nós. Quer dizer, alguém que está no nosso meio, alguém que se batizou, que aceitou Jesus, se diz cristão. Se esse mesmo quiser mudar o Evangelho, anátema. E o que eu vejo? Que muitos de nós, que é de dentro da igreja, estão hoje anunciando um outro Evangelho, que não é o que já está posto. O Evangelho de Cristo fala que é para a gente permanecer na presença de Deus, em Cristo Jesus. Aonde que nós vamos permanecer? Na presença de Deus. Aonde que nós vamos permanecer? Na presença de Jesus, na casa de Deus, na casa de oração, na igreja. Mas como, pastor? Não é isso que nós aprendemos que é na igreja? Aonde está isso que é na igreja? Mateus 16, verso 18. Jesus disse: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus diz: tu és Pedro, mas sobre a pedra, aleluia, eu edificarei a minha igreja, aleluia, o inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. A igreja de Jesus foi fundada por Ele na cruz do Calvário. Amém? Amém. Igreja não é parede. Igreja é um grupo de pessoas que aceitaram Jesus, se batizaram e professam a mesma fé. E esse grupo de pessoas está espalhado no mundo inteiro. Várias igrejas agora, onde tem pessoas adorando a Jesus, ouvindo a palavra e aprendendo de Deus através do Evangelho. E o inferno não prevalecerá. Agora vem pessoas hoje, no século 21, dizendo que nós temos que sair da igreja e servir a Deus
sozinho dentro da nossa casa. Não cai nisso, que se você for servir a Deus sozinho dentro da sua casa, você não vai ter força para prosseguir. Você não vai servir a Deus da forma correta sozinho dentro de casa, você tendo que fazer tudo. Você tem que fazer tudo, né? Você está sozinho? Não, pastor, não preciso fazer mais nada. Mais nada. Você vai ficar vegetando, achando que está melhor do que os que estão pregando o Evangelho na igreja. Não existe versículo na Bíblia que fala para o cristão ficar sozinho. Eu não achei esse versículo. Jesus não ficou sozinho, ele andava com 12. Por que Jesus não andou com mais? Porque ia ser difícil andar com mais. Mas ele falou: ide pregar o Evangelho a toda a criatura, e todo que crer e for batizado será salvo. Somos um grupo de cristãos. Por que não pode ser um grupo só? Porque o mundo é muito grande, irmãos. Como que ia fazer um grupo só no mundo inteiro? Era bom que fosse uma igreja só, mas na verdade espiritual no mundo espiritual é uma igreja só. Como, pastor? É a igreja de Cristo, ela é uma só no mundo. Tem várias denominações, vários nomes, várias igrejas, mas a de Cristo é uma só. Do mesmo jeito que tem essa aqui, tem outra ali que é do mesmo Jesus. Todas que estão no mundo pregando o Evangelho de Cristo são de Cristo. Então você pode chegar em qualquer igreja a qual Deus te levar. Se Deus te trazer aqui, você vem aqui. Se Deus te levar lá, você vai lá. São muitas igrejas de Jesus anunciando o Evangelho. Amém? E aqui, Paulo está em defesa do Evangelho, porque já no primeiro século tinha pessoas que não acreditavam no Evangelho. Presta atenção, irmãos, só para você ver como que isso é normal e acontece. Paulo não está aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo está aqui na Bíblia, né? Com as suas cartas. Não estou entendendo, pastor. Tem gente que não acreditava que Paulo era servo de Jesus. Não acreditava nele. Não estou entendendo. Você vai entender, pensa um pouco. Quando Paulo estava no mundo pregando, tinha gente que não acreditava em Paulo. Falava que Paulo estava errado, que não é isso, não acredita no que esse homem fala, ele está pregando aí, mas vocês não devem seguir. E Paulo sempre dizendo: não faço a vontade de Cristo, assim como Cristo faz a vontade do Pai. Então Paulo, quando estava no mundo, pessoas não acreditavam no Evangelho que ele pregava. E hoje não é diferente. Hoje tem várias pessoas pregando e eles dizem: eu não acredito nisso, eu não creio nisso. Então quem não acreditou em Paulo lá no passado, não deu crédito à pregação de Paulo, não aceitou Jesus, não se converteu e já desceu à sepultura, que eu estou falando lá no passado, primeiro século, essas pessoas que não acreditaram no Evangelho e morreram, já estão no juízo. Essas pessoas já estão no juízo. E agora, o que resta para elas no juízo? Resta o que elas fizeram para Deus. Tem pessoas que perdem a vida, morrem e não fizeram nada para Deus. E agora elas estão diante do juízo e não tem nada para apresentar a Deus. Todos nós vamos se apresentar a Cristo, no tribunal de Cristo e no trono branco. Vamos se apresentar no trono branco. Então, o que vai valer para nós? Tudo que a gente fez para Deus vai ter peso, valor. Quem não fez, não tem como fazer, porque já está no juízo. Quem fez, vai ter peso, valor. A Bíblia fala: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela não vai no juízo, no julgamento, para ser condenada, mas ela vai para receber o galardão, a vitória, pelo sangue de Jesus. Mas as pessoas não creem.
Paulo pregou o Evangelho, não creram. Hoje eu prego aqui, tem gente que não crê. Vários pregadores estão agora, nesse momento, pregando. E tem gente que ainda não crê. Todo que crê em Jesus e for batizado e permanecer até o fim, será salvo. Quem crê, for batizado e permanecer até o fim, será salvo. Por quê? Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha o que Paulo disse aí. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É lucro. Então Paulo está dizendo: não vivo para mim, mas vivo para Cristo. Não tem como chegar no juízo e passar vergonha. Não passa. Quem serve a Jesus não vai passar vergonha. Quem serve a Jesus está se preparando, aleluia, em vida, aceitando o Salvador, vivendo para Cristo, está se preparando para viver no céu, eternidade de eternidade. Nós estamos na terra para confirmar a eternidade com Cristo. Quem é de Cristo na terra vai ser de Cristo eternamente. Quem é de Cristo na terra vai ser de Cristo eternamente. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Ele prometeu para a igreja a vida eterna. Ele prometeu para os servos dele a vida eterna. Então nós estamos aqui como igreja de Cristo. Por que eu estou aqui como igreja? Vou explicar para você entender de uma vez por todas. Eu estou aqui como igreja de Cristo. Por que o pastor Marcos está aqui como igreja de Cristo? Olha só que lindo é isso. Por que eu estou aqui como igreja? Eu sei, porque eu não estou aqui sozinho. Amém? Amém. Por que eu sou igreja? Porque eu não estou sozinho. Olha aqui, ó. Tem um irmão aqui e tem mais uns 20 aí no banco. Tem mais uns 20 aí, ó. Então isso aqui é a igreja de Cristo. O celular aqui, a gravação está aqui, mas tem lá mais de 20 pessoas, ou aproximadamente 20 pessoas. Então, isso é igreja, um grupo de pessoas adorando a Deus. Eu sou igreja porque eu não estou sozinho, porque o cabeça aqui não é o pastor, o cabeça aqui é Cristo. E todos aqui, o pastor e todos aqui são membros do corpo de Cristo celestial que está aguardando o arrebatamento, a vinda do mesmo Senhor Jesus. Nós somos igreja porque somos um grupo de pessoas reunidos numa só fé, num só Espírito, porque nós vivemos para Cristo. Estamos aqui para adorar a Cristo em espírito e em verdade. Aonde estiver 2 ou 3 ou mais. 2 ou 3 ou mais. Então aqui tem mais de 2 ou 3. Aqui tem um grupo de pessoas. Aqui tem uma igreja adorando a Jesus. Se eu estivesse aqui sozinho, eu não seria igreja. Eu sozinho aqui não sou igreja. Mas como eu tenho mais de 2 ou 3, nós somos a igreja de Cristo na terra. Não precisa ter 1000 pessoas. Não precisa ter 5.000, 10.000 para ser igreja. Basta ter 2 ou 3 ou mais, já é igreja de Cristo na terra. Aleluia. Glória a Deus. Estão entendendo? Eu sei que você vai falar, o pastor está continuando a mensagem de quinta. É isso mesmo. Quem é esperto, é inteligente. O pastor está continuando quinta-feira, né? Continua em defesa do Evangelho. Eu creio que é só a quinta e hoje. Esses 2 cultos, estou aqui explicando o que é ser igreja. Porque quando vocês ouvirem na internet alguém falando mal da igreja, para você sair da igreja, você fala, o pastor já me ensinou o que é ser igreja. Igreja não é sozinho, igreja é 2 ou 3 ou mais. Então aqui nós somos igreja, um grupo de pessoas. Amém? Essa é a igreja de Cristo. E o pastor acabou de ler que a porta do inferno não prevalece.
A porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Amém? Sabe o que Paulo falou lá em Coríntios, capítulo 9, verso 16? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar. Por quê? Paulo foi chamado por Deus. Paulo foi chamado por Jesus. Então eu tenho chamado. E todos que estão aqui têm um chamado. Todos são chamados. Então nós temos que permanecer para nós sermos escolhidos. Todos somos chamados. Mas são muitos chamados. Mas quem permanecer até o fim são os escolhidos. O escolhido permanece até o fim. Amém? Então Paulo disse: ai de mim se eu não pregar. Jesus chamou eu para pregar, eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu não posso deixar de pregar, eu não posso deixar de adorar, porque o próprio Jesus me escolheu. Não é nós que escolhe a Deus, não é nós que escolhe Jesus. Se você está na igreja é porque Jesus te escolheu. Amém? Você é um privilegiado. Jesus te escolheu para servir e adorar a Ele. Ah, eu vim porque eu quis. Não, ninguém vem por vontade própria. Você acha que é vontade sua, mas Deus moveu céus e terra para que você chegasse até a presença dEle. Quando eu era jovem, eu não queria nem passar perto de igreja. Eu olhava para a igreja dos crentes de terno e falava assim: nunca eu vou pisar numa igreja. Eu nasci católico e vou morrer católico. E nem ia na igreja. Eu era católico por causa da minha família. Nasci católico por causa de família católica. Então, eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Mas quando eu passei a conhecer Jesus, eu aceitei Ele como Salvador da minha alma. Agora eu não faço mais a minha vontade, mas eu tento e me esforço em fazer a vontade de Jesus. E como que eu sei qual que é a vontade dele? Eu sei pela palavra de Deus. A palavra está escrita aqui, e essa palavra não é comum. Há poder na palavra de Deus. A Bíblia não é comum, irmãos. A Bíblia não é comum, ela é revelada pelo Espírito Santo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sente o poder de Deus nas palavras que são expressadas, porque o Espírito Santo que está em nós testifica desta palavra. O Espírito de Deus testifica que essa palavra, ela é vida. A palavra é vida, irmãos. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, só em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Amém? Então nós vamos ao Pai pelo caminho a qual nós aprendemos, Jesus. E Jesus disse: Pedro, você é Pedro, mas Jesus mostrou a pedra. Falou: mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém? Quem que é a pedra angular? O que representa a pedra? Cristo. A rocha inabalável. Você é Pedro, mas sobre a pedra, Jesus estava falando dele mesmo. Ele podia dizer: você é Pedro, mas eu sou Jesus. Você é Pedro, mas sobre mim eu edificarei a igreja. Mas ele diz: você é Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra representando Cristo, e a pedra representando a igreja. Então a igreja, Cristo, pedra, não é parede. Não é parede, é pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. No mundo espiritual, nós aceitar Jesus, se batizar e participar da comunhão, isso nos garante, que nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos ligados em Cristo. Nós somos um só com Ele, assim como Ele é com o Pai. Quem disse isso? O próprio Jesus. Jesus diz: eu sou um só com o Pai, e vocês é um só em mim.
Quer dizer que somos um só em Jesus e em Deus. Então, nós somos um só em Cristo. Quem que é um só em Cristo? A igreja. Quem que é a igreja? Todos no mundo inteiro que vivem para Cristo. Todos que vivem para Cristo no mundo inteiro são a igreja de Cristo. Então não é placa de igreja, não é ministério. Então não adianta as pessoas querem mudar o que já está posto. Paulo aqui está em defesa do Evangelho. Paulo está defendendo o Evangelho, dizendo que o Evangelho de Cristo, aleluia, é poderoso. Mas vamos seguir o texto. Eu quero seguir o texto. Aonde eu li? Aonde eu li, continuando o verso 13. Filipenses 1,13. De tal maneira que até as minhas cadeias por causa de Cristo têm sido manifestadas e conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. Paulo está falando, eu estou preso, eu estou indo de prisão em prisão, mas eu estou levando o Evangelho até os guardas, até os romanos, guardas pretorianos, estão conhecendo o Evangelho através das minhas prisões. Paulo, mesmo preso, continuava a pregar o Evangelho. Por onde ele andava, ele levava o Evangelho, mesmo em prisões. Mas vou seguir aqui. Então quer dizer, não tem lugar, irmão. Você prega onde você estiver e a oportunidade que você tiver. Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, confiados em nosso Senhor, estimulados com os resultados de minhas prisões, ousam falar cada vez mais a palavra sem temor. Através de Paulo, muitos homens de Deus e mulheres de Deus se levantaram a pregar o Evangelho sem medo, sem temor. Paulo estava sendo inspiração para muitos pregar o Evangelho, porque eles olhavam, esse homem está preso e ele está falando de Jesus ainda, não tem lugar para ele. Imagina esse homem solto, imagina esse homem solto lá no mundo, ele preso, ele continua a pregar. Olha só, irmãos, você vê que Paulo, mesmo nas prisões, as pessoas ficavam chocadas. Como que ele consegue, estando preso, influenciar diversas pessoas a aceitar Jesus e a pregar o Evangelho? Porque a pessoa fala, ele está preso e está pregando, e eu estou solto, então eu vou pregar também, porque esse homem é uma inspiração para mim. Paulo era a inspiração para quem ouvia ele evangelizar. Quando alguém ouvia de Paulo lá no primeiro século, era estimulado por aquele homem usado tremendamente pelo poder de Deus. Pensa, irmão, já pensou? Nós estamos aqui, no século 21, e Paulo estivesse aqui hoje, ele ia ganhar muitas almas aí, para Jesus, porque ele era ousado, não tinha medo de pregar e não tinha medo de morrer pelo Evangelho. É interessante, Você não vê Paulo cobrando nem R$1 para pregar o Evangelho. Pode olhar aí. Paulo não tinha casa, carro, fazenda. Paulo não era milionário. Paulo era simples, não tinha nem lugar para morar, só vivia nas cadeias e nas prisões. E foi o maior pregador do Novo Testamento. Em trabalho, em material, ele foi o maior pregador. Ele não é maior do que João Batista, mas ele tem, como trabalhos feitos, ministério dele, cartas escritas, ele tem muita coisa escrita. Então ele foi o segundo depois de João. Amém? Glória a Deus. João foi o maior profeta, mas Paulo foi um dos maiores apóstolos. Não disse que ele foi o maior, estou dizendo, foi um dos maiores. Porque no reino de Deus o menor é maior. Paulo nunca quis dizer que ele era maior, mas ele foi muito grande
no trabalho que ele fez para Cristo. Você imagina esse homem agora no julgamento, esse homem no juízo. Ele tem muita coisa para apresentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você imagina Paulo agora, lá no trono branco, apresentando. Está aqui, Jesus, tudo que eu fiz. Vixe, ele fez muita coisa. Vem, bendito do meu Pai, para o descanso eterno. Irmãos, com certeza o apóstolo Paulo é um homem salvo. Já está salvo com Cristo. Ele já não está mais vivo. Ele viveu para Cristo e morreu com Cristo. Eu ainda estou vivo, você também. Nós podemos perder nossa salvação a qualquer momento. Paulo já não perde mais, porque tudo que ele fez vai estar diante de Jesus no trono, e tudo que eu fiz vai estar lá, e tudo que você fez vai estar lá, e tudo que a pessoa não fez, ela não vai poder apresentar nada no dia do julgamento. Então, irmãos, cuidado. Pastor, as obras salvam? Não, as obras não salvam. Mas quem aceita Jesus, quem vive para Jesus, sempre vai ter alguma coisa para apresentar. Jesus não quer muito. Jesus não quer muito. Se você aceitou Jesus, se batizou e vive para Cristo, não quer dizer que você tem que fazer tanta coisa igual Paulo fez. Pouco que você fazer vai ter peso. Mas Jesus sabe se você está fazendo para Ele ou para você próprio. Isso é forte, né? Nós não podemos fazer para a vanglória. Eu tenho que fazer para Cristo e não para mim. Amém? Nós fazemos para Cristo. Tudo que nós faz é para Jesus. Por isso que nós temos que fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Porque é para Jesus e não para os homens. Amém? E Paulo sabia disso. Por isso ele fazia para Cristo. Paulo fez o melhor. Então por isso ele foi um grande homem de Deus. Se você fizer o seu melhor, você também vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande mulher de Deus, se você fizer o seu melhor. Paulo então é um exemplo para nós. Ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo e ele falava: imita Cristo, assim como eu faço. Amém? Então é isso, irmãos. Nós vivemos para Cristo e não para o mundo. Vou seguir o texto. Filipenses 1,15. Filipenses 1,15. Porque alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas há outros que o anunciam de boa vontade. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que nunca ouviu esse versículo. Eu vou falar esse versículo 3 vezes para você decorar. Eu sei que você nunca ouviu esse versículo na sua vida. Vixe, pastor, agora o senhor me pegou. Tem gente que nunca ouviu esse versículo na Bíblia, então eu vou repetir. Olha só, Filipenses 1, verso 15. Porque alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas há outros que anunciam de boa vontade. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, eu nem sabia que esse versículo existia, mas existe. Tudo que você precisa está na Bíblia. E aqui está falando. Tem gente que prega o Evangelho por inveja. Não estou entendendo. Eu estou com inveja do presbítero Mauro. O presbítero Mauro tem uma igreja, é pregador, abriu um ministério. Eu estou com inveja dele. Eu vou lá e você também é um pregador. Eu vou também abrir uma igreja. É isso que está falando ali. Tem gente que não é Jesus que chamou para o ministério. Prega a Cristo, fala de Jesus por inveja, porque quer ser o que não é. Quer ser pastor, quer ser pregador, quer ter igreja. Prega a Cristo por inveja, por porfia. Por porfia, por quê? Por ganância, por vaidade. Pode ser por dinheiro, por ganância, por vaidade, por status, por fama, porque acha que é lindo ter uma igreja e ser pastor. Então eles têm inveja e falam: eu vou abrir uma para mim. Eu vou ser pastor também.
não é chamado, é inveja. Presta atenção, não é chamado. Tem gente que prega por inveja e por porfia, por cobiça, por vontade própria. Tem gente que não é chamado, eles têm vontade, põe na cabeça, vai lá e abre igreja, vai lá e recebe um óleo na cabeça e fala que é pastor, é apóstolo, é bispo, é não sei o que, irmãos. É tremendo isso, terrível. Esse versículo existe. O apóstolo Paulo está falando. Tem gente que prega e anuncia de boa vontade. Tem gente que é de boa vontade. O que é? Eu não estou entendendo. Por amor. Aqui é por amor. Tem gente que prega por amor, mas tem gente que prega porque tem inveja, que quer ser o que não é. Está bem claro aqui, irmãos. Eu vou ser. Mas já que aqui eu não vou ser, eu abro ali. Se aqui eu não vou chegar onde eu quero, eu vou ali, alugo um salão, né? Espírito de Absalão. Espírito de Absalão. Absalão, filho de Davi, não é espírito de Absalão. Tem gente que tem espírito de Absalão. A pessoa pegou o espírito de Absalão e ela vai com o espírito de Absalão e abre o salão. É o espírito de Absalão. Abriu o salão, jogou ela na cabeça e está pregando o evangelho. Não é de boa vontade, é de inveja e de porfia. Mas você não falei que você não ouviu esse versículo. Tem esse versículo na Bíblia, mas vamos lá. Vamos seguir. Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu acredito. Eu sei que isso aqui acontece. Mas vamos seguir o texto. A gente até ri, mas é verdade, irmão. É assim mesmo. Verso 16. Filipenses 1,16. E este que faz por amor, olha só. Aí Paulo falou, tem aqueles que anunciam por boa vontade. Filipenses 1,16. Este que faz por amor, sabe que fui chamado para a defesa do Evangelho. Quem faz por amor, irmãos, é igual Paulo. Faz por amor, faz por vontade, faz porque tem ministério. Passa o que passar, mas foi Jesus que chamou. Jesus veio trazer as boas novas, o Evangelho a todos. Todos agora têm a oportunidade de servir a Jesus, não só os judeus, mas agora toda a humanidade tem a oportunidade de aceitar Jesus. Porque na lei de Moisés, presta atenção, a lei de Moisés não era para os gentios, a lei de Moisés era só para os judeus, para os hebreus. Os outros povos da terra, todos os outros povos da terra não viviam pela lei de Moisés, que é a lei de Deus, a qual Deus deu para Moisés entregar para os judeus, para os hebreus, para os israelitas. Então essa lei era só para aquele povo. Então quando Jesus vem, Ele não tira a lei, mas Ele cumpre a lei, Ele traz a nova aliança, o Novo Testamento, para que o Evangelho chegasse ao mundo inteiro, a toda criatura. Então hoje o Evangelho chegou até nós através de Cristo. Amém? Vou seguir para me encerrar. Verso 17. Filipenses 1,17. Mas verdadeiramente alguns proclamam a Cristo em facções, não com sinceridade, pensando acrescentar aflição às minhas penas. Olha só, olha o que Paulo falou. Mas verdadeiramente alguns falam, proclamam a Cristo em facções. Facções, irmãos, né? É um grupo que se reúne, mas não é em favor a Cristo. Tinha facções que se reuniam contra o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Tem facções lá no primeiro século. O que é facções também? É um grupo, se reuniu um grupo, era uma facção, um grupo que era contra Paulo, contra o Evangelho. Então hoje tem facções,
se levantando contra o Evangelho, né? Mas hoje as facções são solitárias, né? Pessoas solitárias lutando contra o Evangelho. Nem grupo não são, né? Meu Deus. Mas a igreja vai prevalecer como sempre. Não vai ser agora, né, que alguém vai conseguir mudar o Evangelho. O Evangelho nós não podemos mudar, já está posto. Ele é o mesmo, né? Não muda o Evangelho. Ele se renova, mas ele não muda. Ele já está posto. A revelação, ela se renova. Por quê? Porque a palavra é viva. Ela se adapta nos dias de hoje. A mesma palavra do primeiro século, ela serve para os dias de hoje, porque ela é viva. A palavra é viva, ela se adapta no século a qual ela for ministrada, ela se adapta. Ela é profética. Ela serve, a palavra serve para todos os tempos. Amém? Olha só, verso 18, já estou terminando. Filipenses 1,18. Mas que me importa? Porque de todas as maneiras, ou por porfia, ou por verdade, Cristo está sendo pregado, e nisto eu me alegro, e ainda me regozijarei. Aleluia! Mesmo com aquelas pessoas perseguindo Paulo, ele está dizendo: eu me alegro, porque o Evangelho continua sendo pregado. O Evangelho não para de ser pregado. Paulo está dizendo: eu me alegro, porque o Evangelho não para. Aleluia! Mesmo ele preso, ele continuava a pregar, e pessoas eram estimuladas por Paulo a pregar o Evangelho, mesmo que tinha pessoas contra. A gente sabe que sempre vai ter gente contra o Evangelho, mas Paulo está dizendo: eu me alegro, porque o Evangelho continua sendo pregado. Aleluia! O Evangelho não para de ser pregado. Aleluia! Deus sempre tem os seus ministros para pregar o Evangelho. Deus sempre levanta os seus ministros para dar continuidade ao Evangelho. Filipenses 1,19. Porque sei que por vossa intercessão isto redundará em meu bem-estar, pelo socorro do Espírito de Cristo. Aleluia! Porque sei, por vossa intercessão, isto redundará. O que é redundará? Ele está dizendo: a intercessão de vocês, a oração de vocês, ela nos ajudará, ela me ajudará no meu bem-estar, pelo socorro do Espírito Santo, ou do Espírito de Cristo. Paulo está falando para a igreja de Filipenses: continue orando por mim, pelo meu bem-estar, porque o Espírito de Cristo continuará me abençoando. Aleluia! Paulo aqui, quando ele escreveu aos Filipenses, ele falou: a intercessão de vocês vai redundar. O que é redundar? É futuro. Quer dizer, isso vai nos ajudar. Isso vai ter proveito. A oração de vocês, Filipenses, da igreja de Filipenses, a oração de vocês, Deus vai ouvir. E isso vai fazer que o Evangelho continue a ser pregado. Isso vai me ajudar no bem-estar, porque a oração de vocês vai, aleluia, interceder para que isso ocorra, e o Espírito de Cristo vai sempre me socorrer através da oração e da intercessão de vocês. Amém? Olha só, Filipenses 1,20. Assim é a minha expectativa, de que em nada serei envergonhado. Antes, falarei ousadamente, como sempre, porque decidi que Cristo será magnificado em meu corpo, seja na vida ou na morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia! Paulo
estava falando, através da minha vida, Cristo será magnificado. Paulo não vivia para ele, Paulo vivia para Cristo. Paulo entregou a vida dele em favor ao Evangelho de Cristo. E através do apóstolo Paulo, através da Bíblia Sagrada, de tudo que ele deixou escrito, das cartas que ele escreveu, muitas pessoas se convertem ao Evangelho. Você vê como que Paulo é importante para a igreja. E tem gente que não gosta dele, mas ele já morreu e está se preparando para viver na glória. Tem gente que não vai gostar de nós, da mesma forma. Mas nós temos que amar o próximo, como a nós mesmos. Quem nos ensina mais? Jesus. Se eu prego, é porque Jesus me escolheu. Se você prega, se você louva, se você serve a Deus, é porque Jesus te escolheu. Você não faz para agradar ninguém, você não faz para se aparecer, você faz porque você ama a Deus acima de tudo, e você sabe aquele que te escolheu. Quem te escolheu é Jesus. Ele te escolheu para viver em novidade de vida. Fica de pé, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia.